Boa noite, irmãos. É uma alegria, sempre muito bom ver a igreja cantando, mesmo sem energia, mesmo em situações, não diria diversas, mas situações das quais nós não estamos acostumados, né? Isso mostra para nós que a igreja não é a energia, a igreja não são os instrumentos, não é nem o prédio, não é o microfone, tudo isso apoia a igreja, mas a igreja é a unidade de nós, dos santos, daqueles que servem, que vivem para Cristo. E onde a igreja está reunida, um culto pode acontecer, independente de ter energia, microfone, instrumentos ou qualquer outra coisa. Então nós vemos a igreja cantar forte, com alegria, e isso é um testemunho daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A gente vai iniciar essa série hoje, conhecendo mais de Deus, e vamos pensar hoje, especificamente, também um pouco sobre o culto, o que é o culto, esse momento que a gente está vivendo. Não é esse o tema, não é esse o título, né, da pregação, mas isso vai ser trabalhado hoje. Vamos falar sobre a santidade de Deus. Hoje, a nossa cidade estava tendo um evento, os portões abertos, lá na base militar, e nós, esse mês, né, se comemora o dia da aviação naval, não é isso? Nós temos alguns irmãos aqui que são da Marinha, que trabalham ali na base aeronaval. Temos alguns irmãos que são pilotos, né, que pilotam helicópteros aqui, estão acostumados a ver a terra de cima. E é curioso que tem um efeito psicológico, que não se refere necessariamente a pilotos de avião, mas a astronautas, chamado efeito da visão do alto, efeito visão de cima, overview effect. Que eles dizem, né, os astronautas dizem, que quando eles chegam, eles saem da órbita da Terra e olham lá de cima, eles têm uma experiência tão intensa, tão transformadora, que a vida deles nunca mais é a mesma. É como se fosse uma expansão de consciência e eles começam a olhar para a vida, a pensar sobre a vida de um jeito totalmente diferente. Porque lá de cima eles viram aquela terra azul flutuando, de certa forma, no espaço, com pequenas ilhas, e ali eles notam o quanto que o ser humano é pequeno, o quanto que nós somos frágeis, e isso muda completamente a forma deles verem a vida. Uma experiência transformadora. E talvez você já tenha passado uma experiência assim, não de ir para o espaço, imagino eu, mas uma experiência de ter vivido algo intenso o suficiente que mudou a sua forma de ver a vida. Uma viagem que você fez, talvez uma viagem dos sonhos, que mudou a sua forma de ver a vida. Uma experiência familiar, talvez o nascimento de um filho, ou talvez a morte de alguém querido, e depois daquilo, a sua vida nunca mais foi a mesma, você nunca mais olhou para si mesmo e para a sua história da mesma forma. Mas existe uma experiência diferente daquela, do olhar de cima, que é mais intensa e mais transformadora do que qualquer outra experiência. E, curiosamente, essa experiência não acontece quando nós olhamos de cima para baixo. Ela acontece quando nós olhamos de baixo para cima. 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, um homem teve essa experiência. O nome dele era Isaías, e é sobre ele que nós vamos pensar hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias, se você tiver com a Bíblia no celular, no caso, talvez hoje sem a energia você não vai conseguir ler no papel, mas o texto está aí, no seu Bem-vindo ao Culto também, se quiser iluminá-lo. Isaías 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. Abra aí, acompanhe comigo. Isaías 6, do 1 ao 8. Eu vou ler aqui na versão NVT, que diz assim, Isaías 6, acompanhe comigo o texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins.
cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pedir que o Senhor nos ilumine nessa noite. Santo Deus, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie. Precisamos ser tocados por Ti e ter os nossos ouvidos abertos por Ti, para que possamos, ó Deus, entender e receber as Tuas verdades e de modo que elas produzam frutos em nosso interior, no nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor se manifeste a nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. No ano em que o rei Uzias morreu, o rei Uzias foi um dos reis mais prósperos de Israel. O rei Uzias reinou por 52 anos em Judá e ele foi abençoado por Deus. A Bíblia vai dizer isso. Ele era temente ao Senhor no começo da sua vida e o Senhor o abençoou com muita prosperidade. Ele conquistou outros territórios, a riqueza dele aumentou naquele período. Foi um tempo muito próspero para Judá. O outro personagem que nós temos aqui no nosso texto é Isaías. Isaías provavelmente nasceu durante o reinado do rei Uzias. E é provável que ele fosse parente de Uzias. E ele vivia ali na corte real, servindo como um jovem profeta da nobreza, da realeza. Ou seja, Isaías cresceu vendo Uzias reinar, cresceu vendo a prosperidade de Judá aumentar. Uzias, então, esse rei temente a Deus, mas não até o final da sua vida. Houve um momento em que Uzias foi tão abençoado por Deus que ele se tornou tão poderoso e deixou esse poder subir a cabeça. Se sentiu orgulhoso com o poder que Deus tinha dado para ele. E o que Uzias faz então, se achando poderoso e achando que podia todas as coisas, ele entra no templo do Senhor e vai oferecer ali um sacrifício, o que era um serviço santo, separado para os sacerdotes. Uzias, como rei, não podia fazer isso, um serviço que era santo ao Senhor. Mas ele, se sentindo abençoado por Deus e poderoso, desejou e fez isso, abandonou aquilo que Deus havia ordenado para ele. Os sacerdotes, o texto vai contar, vêm atrás de Uzias, dizendo que o rei não podia fazer aquilo. O rei então fica irado, se volta contra os sacerdotes, começa a descontar a sua ira, e naquele momento, a Bíblia diz que uma ferida de lepra aparece na testa de Uzias. Uzias então fica leproso. E a lepra, no Israel antigo, no povo judeu, para o povo judeu, representava impureza. Aquela pessoa que tinha lepra era uma pessoa impura. Uzias, agora, sendo considerado um impuro, não podia mais reinar. Ele foi afastado do governo e o filho dele, Jotão, se tornou então o príncipe regente. Uzias ficou ali doente, considerado impuro até o final da sua vida por ter tentado fazer um serviço santo de maneira inapropriada.
aquele que era realmente santo, o Deus santo, deixou Uzias impuro. Passa-se um tempo, Uzias continua doente e morre. E nós chegamos então no momento do nosso texto, o ano em que o rei Uzias morreu. Aquele era um tempo, irmãos, de muita instabilidade no meio do povo. Por quê? Porque nós tínhamos um rei próspero, abençoado por Deus, que agora, nitidamente, a bênção de Deus não estava mais com ele. E esse rei morre. Será que os próximos reis serão abençoados também? Além disso, no norte, um grande império estava se formando, o Império da Assíria. Eles estavam começando a crescer, começando a conquistar outros territórios. Esse Império da Assíria seria o império que conquistaria o reino do norte, e Uzias, ou Isaías, melhor dizendo, ali no reino do sul, estaria preocupado se isso chegaria para eles, se essa ameaça seria real para eles, para o reino de Judá. Além disso, Isaías, como um profeta de Deus, via o povo se afastar do Senhor. Viveu uma apatia, viveu um distanciamento, viver em idolatria e se afundar nos próprios pecados. Era um cenário desanimador para Isaías. Isaías poderia estar pensando, bom, agora que Uzias, o rei, meu parente, se foi, meu ministério talvez não vá mais avançar, não vá mais para frente, talvez não valha mais a pena. Isaías vivia aquele momento de desânimo, mas o texto vai dizer que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma visão que mudou todas as coisas, que mudou a vida dele por completo. Versículo 1, se você mantém aberto aí, vai dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías dizendo, né? Eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Isaías viu o Senhor. Onde Isaías estava? A gente não sabe exatamente, talvez no próprio templo de Jerusalém. Como foi essa visão? Foi um sonho? Foi um transe? A gente também não sabe exatamente, mas a gente sabe que essa visão mudou tudo. E o que Isaías viu? Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e sublime. Isaías viu o Senhor. Note isso, meus irmãos. Note essa verdade. Quando o trono de Israel já não tinha um rei poderoso reinando sobre ele, um rei cheio de glória reinando sobre ele, naquele momento, o Senhor dos Senhores ainda permanecia sentado sobre o trono. Deus continuava reinando, mesmo sem o grande rei Uzias governando Judá. Deus continuava soberano, mesmo sem Uzias sentado naquele trono. E essa é uma verdade ignorada por muitos de nós, que Deus continua reinando, Deus continua soberano. O pastor falou aqui do momento de política que nós vamos entrar e nós vamos continuar enfatizando isso. Quantos que olham para a instabilidade política dos nossos tempos hoje e esquecem que Deus continua soberano, Deus continua reinando. Não importa o cenário político, não importa o que aconteça no nosso mundo, Deus reina e Deus sempre reinará. Deus continuará no trono. Isso foi o que Isaías viu. Os olhos de Isaías foram redirecionados da morte de Uzias para um trono alto e exaltado, com Deus reinando, com o Senhor sentado sobre ele. Isaías vai dizer mais à frente, no versículo 5, que os olhos dele viram o rei. Você percebe o artigo aqui? O rei. O que ele está dizendo é que só existe um rei verdadeiro. Só existe um rei sobre todos, e esse rei é o Senhor. Existem muitos reis nesse mundo, muitos governantes, mas um único rei sobre todos eles, que é o Senhor. Apocalipse 17, 14, vai dizer que ele subjugará todas as nações e todos os governos, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mais à frente, no capítulo 19, 16,
traz aquela imagem de Jesus vindo como um cavaleiro e no seu manto e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o único Rei dos Reis. Ele é o Senhor soberano. E é curioso que João, lá na frente, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 14, vai associar, aparentemente, essa visão de Isaías com o próprio Jesus. João cita Isaías 6, e ele vai dizer que Isaías estava falando sobre Jesus, porque viu a sua glória. Ou seja, João indica que quem Isaías está vendo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo assentado no alto e sublime trono. Ele estava ali. Ele é o grande rei. Ele é detentor de todo o poder. Mas Isaías vê ainda mais coisas. Se a gente avançar no texto um pouco mais, diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, a borda de seu manto enchia o templo. Versículo 2, acompanha aí. Diz assim, acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Isaías vê serafins sobre o trono, rodeando aquele trono. O que eram serafins? Serafins eram seres celestiais. A palavra serafim dá a entender que eram anjos flamejantes. Anjos flamejantes de aparência mista, meio humanos, meio misturados ali com animais, e eles tinham 6 asas. Mas apenas 2 eram para voar, porque com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés. E esses seres gloriosos estavam ali ao redor do trono e cantavam Santo, Santo, Santo. Essas criaturas gloriosas se cobriam. E isso mostrava uma reverência humilde que eles tinham, que os serafins tinham diante de Deus. Ao adorar, se cobriam em reverência ao Senhor. Começo do versículo 3 diz que eles diziam em alta voz uns aos outros. Diziam uns aos outros em alta voz. Essa era a adoração celestial. Irmãos, essa é a adoração que nós reproduzimos nos nossos cultos. Nós, como igreja, reproduzimos a adoração celestial. Nós, a cada culto, nos chegamos diante de Deus para adorar aquele que é adorado continuamente pelos santos anjos. Nós nos chegamos ao Deus Santo para render louvores a Ele. E como devem ser os nossos louvores? Como deve ser a nossa adoração? Desse mesmo jeito, uns aos outros, em alta voz. Uns aos outros, em alta voz. Quem está aqui na igreja há mais tempo, alguns meses, vai lembrar que há meses atrás as nossas cadeiras ficavam todas viradas para frente. E hoje você percebe que as cadeiras estão na diagonal, certo? Por que que é assim? Por que você pensa que é assim? É assim para que você possa mais facilmente enxergar o seu irmão. Ver o irmão que está ao seu lado. Ver o irmão que está do outro lado da igreja. E então, quando nós adoramos, nós cantamos para Deus, mas cantamos também uns aos outros. Nós declaramos as grandezas e a santidade de Deus, a grandeza e a santidade de Deus uns aos outros. Adoramos juntos. Adoramos em comunidade, como igreja, uns aos outros. Por isso que praticamente em cada cântico nós temos aquele momento do canto à capela, onde os instrumentos abaixam e nós como igreja cantamos só as vozes. Por quê? Para que nós nos escutamos, possamos nos escutar uns aos outros.
para que nós possamos perceber que toda a igreja está adorando conosco, e nós estamos adorando com toda a igreja, uns aos outros. Uns aos outros. Hoje nós tivemos a oportunidade de cantar os 2 cânticos inteiros à capela e escutar as vozes dos nossos irmãos louvando ao Senhor, cantando ao Senhor e cantando também uns aos outros. Além de ser uns aos outros, era em alta voz. Cantamos com fervor, cantamos com ânimo, cantamos com dedicação diante do Senhor, em alta voz. E então eu te pergunto, a sua adoração durante os cânticos tem refletido esse louvor celestial? A sua adoração tem refletido o canto uns aos outros em alta voz? Quando você adora ao Senhor, será que você pensa que o irmão do teu lado te atrapalha? Será que você pensa que o irmão do seu lado está te deixando constrangido? Será que você gostaria que o irmão não estivesse ali para que você ficasse mais à vontade para adorar? Ou será que você se alegra porque tem o irmão ao seu lado cantando junto com você e adorando com você ao mesmo Deus? Será que você desejaria que o irmão não estivesse ali? Como se fala em algumas igrejas, né? Feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado. Irmãos, isso não é o canto celestial. Os serafins cantavam uns aos outros. Então nós cantamos também uns aos outros e uns com os outros, para a glória de Deus. Louvamos juntos ao Senhor. Você canta considerando seu irmão? E segundo, você canta em alta voz? Ou será que o seu louvor é um louvor frio, apático, de braços cruzados, olhando para o lado, distraído? Será que você canta fervorosamente em alta voz? Esse louvor celestial é o louvor que nós devemos reproduzir. A nossa adoração precisa refletir essa adoração celestial. E o que os anjos cantavam? Qual era o conteúdo? Então, nós vimos a forma, uns aos outros em alta voz. E qual era o conteúdo? O que eles cantavam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que eles repetiam 3 vezes? Santo, Santo, Santo. Não bastava falar uma só. Deus já ia saber que eles estavam considerando Deus santo. Irmãos, lá na literatura hebraica, quando não existia, na verdade, o superlativo que nós temos na nossa língua portuguesa. Então, quando você fala muito, você está dizendo que uma coisa acontece bastante. Mas se você quer intensificar, você fala que aquilo acontece muitíssimo. Aquilo é altíssimo. Aquilo é boníssimo. E nós temos o superlativo. No hebraico não existia. E como que eles davam intensidade, então, para as coisas? Repetindo a palavra. Então, se eles quisessem dizer que Deus era muito santo, que Deus era santíssimo, eles falavam santo, santo. Santíssimo. Por isso que lá no templo tem um lugar, tinha o espaço, onde, por vezes, você vai ver na Bíblia traduzindo como santo dos santos, que é santo 2 vezes, e em outros momentos você vai ver traduzido como santíssimo. É intensidade. Santo, santo. Mas percebe o que está acontecendo aqui? Eles não repetem a palavra uma vez. Eles repetem ainda outra. Ele é santo, santo, santo. Para dar uma intensidade absoluta. O que eles estão dizendo é que Deus é completamente, absolutamente, extremamente santo. Não existe ninguém comparado a Ele. A santidade do Senhor é única, é absoluta, é completa, é extrema. Ele é santo, santo, santo. É muito, muito, muito santo. Ninguém é como Deus. Ninguém é como nosso Senhor. Essa era a adoração dos anjos no céu. E essa santidade fala então do caráter do próprio Deus. É mais do que um atributo dele, é a própria essência de Deus. A gente precisa entender, irmãos, o que significa dizer que Deus é santo. Você percebe? Nós cantamos isso aqui na igreja o tempo todo. Na verdade, desde músicas mais animadas até músicas mais lentas, nós cantamos santo, santo, poderoso, que era, que há de vir. Nós cantamos
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós cantamos diversos hinos que chamam Deus de santo. Mas o que nós estamos cantando? O que nós estamos querendo dizer com isso? O que significa dizer que Deus é santo? E nós temos aqui alguns significados ou algumas implicações para isso, para que você cante com entendimento. Primeiro, quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos dizendo que Ele é totalmente separado, acima da sua criação. A palavra santo significa isso, separado. Mas quando nós estamos falando da santidade de Deus, nós estamos dizendo que Ele é totalmente separado, acima da sua criação. Essa separação faz com que Deus seja totalmente exaltado, totalmente alto. Deus é inteiramente outro, separado de nós e da criação. Ele é exaltado, Ele é inteiramente autossuficiente. Ele não depende de nada para existir. Nós dependemos de muita coisa, de comida, de bebida, dependemos do sono, dependemos de condições específicas e dependemos do próprio Deus. Mas Deus não depende de nada. Ele é único. E sendo único, Ele é santo. Ele é completamente diferente de nós. Ele é completamente separado de nós, distinto de nós. E esse foi o equívoco. Não considerar isso foi o equívoco de Eva no Éden. Você lembra qual foi a tentação que a serpente trouxe para ela? Olha, se você comer, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Você saberá tanto quanto Deus. E Eva acreditou naquelas palavras, sem considerar que ninguém é como Deus. É impossível ser como Deus. Ninguém se aproxima de ser quem Deus é, porque Ele é único, Ele é santo. A consequência para Eva foi desastrosa. Então essa santidade fala da transcendência absoluta de Deus. Ele é altíssimo, o total contraste de Deus com a criação. E é por isso que quando nós chegamos diante de Deus aqui no culto, nós precisamos chegar reverentemente. Precisamos chegar diante de Deus com temor, porque nós não estamos chegando diante de qualquer pessoa, nós não estamos chegando para um evento social, para um evento de domingo qualquer, nós estamos chegando diante do Deus Santo, o Deus que é digno, o único que é digno de toda adoração, o único que é digno de todo louvor, o único Deus grande. E é por isso que nos nossos cultos não cabe a nós ficar distraídos, ficar saindo o tempo todo, ficar prestando atenção em outras coisas, ou cantar sem fervor. Estamos, irmãos, diante do Deus Santo. Precisamos nos colocar reverentemente diante dele, nos colocar em temor, com temor, diante de Deus, do único Deus que é digno. Culto não é um evento qualquer. Quando nós chegamos aqui, nós estamos atendendo ao chamado de Deus. Esse Deus Santo, Altíssimo e separado, nos chama para estar diante dele a cada domingo, o dia do Senhor, para adorarmos com fervor, junto da igreja, uns aos outros, a glória do nosso Deus, para exaltarmos o nosso Deus, o Deus que é santo. Por isso que os nossos cultos não podem ser cultos onde nós nos colocamos ali de maneira apática. Por isso que as ausências são tão problemáticas, entende? Eu vou nesse domingo, domingo que vem eu não vou, eu passo 2 domingos sem ir, depois eu vou de novo. Irmãos, esse Deus Santo nos chama a cada domingo, a cada dia do Senhor, para estar diante dele, junto da igreja, prestando culto e louvando ao nome dele, daquele que é grande. O culto não é um evento qualquer. Nós deveríamos passar a semana inteira guardando uma expectativa por esse momento, pelo momento de se encontrar com o Senhor, pelo momento de estar na presença do Senhor. E no domingo deveríamos acordar alegres, porque estaremos na casa de Deus. Deus é inteiramente santo. Falamos então dessa inigualável santidade de Deus. Nós temos ainda no nosso texto um próximo ponto, que é a temível santidade de Deus.
Essa santidade não é só inigualável, mas é temível. Olha o que diz aí no versículo 5 do nosso texto. Então eu disse, Isaías falando, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ao mesmo tempo, irmãos, em que a santidade de Deus é gloriosa, estar diante dessa santidade é arriscado. É arriscado. E por que é arriscado? Você percebe, Isaías está ali no templo, com aquela visão do trono, e os anjos cantam, e com essas vozes, tudo se enche de fumaça. Nós vimos aí no versículo 4, todas as coisas tremem, e Isaías se dá conta da grandeza de Deus, e ele diz, ai de mim, ou na nossa versão, estou perdido, é o meu fim. E ele dá o motivo. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aqui nós temos um outro aspecto da santidade de Deus. No primeiro aspecto que nós falamos, a santidade de Deus fala sobre a separação dele em relação à criação. Nesse segundo aspecto, a santidade de Deus fala da separação dele em relação ao pecado. Deus é completamente separado, ele tem um caráter completamente separado do pecado. E isso se manifesta de algumas formas. Primeiro, Deus não peca. Não existe nenhum pecado em Deus. Ele é completamente puro, ele é completamente santo, ele é completamente separado do pecado. Em um outro aspecto, Deus se opõe ao pecado. Como ele é completamente separado do pecado, sempre que o pecado está diante do Senhor, ele se opõe. Existe uma oposição, existe uma ira de Deus que se manifesta contra o pecado. E ao mesmo tempo, sendo totalmente separado do pecado, qualquer pessoa que carregue consigo pecado não pode estar diante de Deus, porque ele é santo. Ele é completamente separado do pecado. Lá em Isaías 59, 2, mais lá na frente do livro de Isaías, Isaías vai dizer para o povo, as iniquidades de vocês, os pecados de vocês, fazem separação entre vocês e Deus. Por isso, a face dele está escondida de vocês. O pecado de vocês faz separação entre nós e Deus. E isso, em um novo sentido, é aquilo que representa também a santidade. Deus é santo, nós não somos. Pensa em Jesus na cruz. Quando ele toma ali no Calvário as nossas iniquidades, ele se volta para o Pai e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O pecado, diante da santidade de Deus, exige uma pena, exige uma oposição, exige um castigo. A ira de Deus se volta contra toda a iniquidade. Deus não apenas não tem pecado, mas ele também se volta contra o pecado. E assim nós entendemos a reação de Isaías. Isso justifica Isaías dizer, ai de mim, eu sou pecador, os meus lábios são impuros. Eu estou no meio de um povo de lábios impuros e eu não sou melhor do que eles. Ai de mim, porque sendo pecador, os meus olhos viram o Rei. Eu estou com o meu pecado diante do Deus Santo, diante do Deus glorioso e diante da glória de Deus, diante desse Deus Santo que se opõe ao pecado. Logo, se opõe a mim, que vim aqui com o meu pecado. Ai de mim, porque sou pecador. A impureza de Isaías, a impureza dos lábios de Isaías, contrastava com a santidade de Deus. Irmãos, a impureza não é permitida ou aceita em determinados ambientes, quanto mais diante da santidade de Deus. Imagina, por exemplo, que você vem participar de um mutirão da igreja, como que nós tivemos ontem, e você trabalha duro ali e se suja por inteiro, fica cheio de poeira de obra, e então você sai do mutirão e vai direto para um casamento, sem passar em casa, sem trocar de roupa. Quando você for abraçar ali os noivos, o que eles vão falar para você? Por que você veio desse jeito? Não chega perto de mim desse jeito.
ainda mais a noiva com vestido branco, né? Não chega perto de mim desse jeito. Imagina, irmão Jorge, que você foi jogar um futebol, sai do futebol e vai direto lá dar um apoio para a irmã Marcela e para o Denilson, numa cerimônia. O que vocês falariam para o irmão Jorge? Todo suado de futebol. Vai tomar um banho, né? Vai tomar um banho. Você não pode entrar aqui assim. Você não vai participar da minha festa desse jeito. Irmão Áquila, Verônica, puseram uma foto hoje, num concerto. Imagina que vocês foram na praia, vocês estão ali, cheios de sal de praia, saem e vão direto para um concerto. O que o segurança ia dizer para vocês? Vocês ali com roupa de praia, todos sujos, de sal. Você não pode entrar aqui assim. Por que vocês vieram desse jeito? Agora percebe? Existe algo que é mais impuro do que qualquer uma dessas coisas que a gente pode imaginar, que é o pecado. E existe alguém que é mais sublime, mais separado, mais nobre, mais puro do que qualquer uma dessas ocasiões que eu citei aqui, o casamento, a cerimônia, o concerto, que é Deus, infinitamente superior a isso. E se nós não podemos entrar num ambiente nobre, sujos, como nós entraremos na presença de Deus, impuros, com o nosso pecado? Como nós estaremos assim diante do Senhor? Ai de nós, porque somos pecadores. Irmãos, é desesperador para o pecador ver, entender e estar diante da santidade de Deus. Deveríamos falar, é o meu fim, ai de mim. Lembra de Moisés, no Monte Sinai? Moisés faz um pedido para Deus. Deus, deixa-me ver a sua glória. O que Deus diz para Moisés? Moisés, ninguém pode ver a minha face, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Ninguém. E então Deus coloca o rosto de Moisés na fenda da rocha e passa por trás de Moisés, para que Moisés veja ali o relance de Deus passando, porque ele não poderia ver a Deus e continuar vivo. Ai de nós, como então podemos cultuar? Como podemos vir aqui domingo após domingo adorar a esse Deus Santo? E a continuidade do texto nos responde isso. Leia comigo versículos 6 e 7. Vai dizer assim: então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Uma brasa tirada do altar tocou os lábios de Isaías. O altar era o lugar do sacrifício. Era o lugar onde os sacrifícios eram feitos e eles ficavam continuamente acesos. Então, o serafim traz uma brasa daquele lugar, toca os lábios de Isaías e declara sobre ele: a sua culpa foi removida. E aqui nós temos um terceiro aspecto da santidade de Deus. Nós vimos que a santidade de Deus implica que ele é totalmente separado da criação. Em um segundo aspecto, a santidade de Deus implica que ele é totalmente separado do pecado. Em um terceiro aspecto, em uma terceira implicação, nós entendemos que, sendo santo, Deus também é bondoso, perdoador e misericordioso. Irmãos, Deus não é como nós. Deus não é como nós. Ele é rico em misericórdia e perdão. A imagem do fogo representa bem a santidade de Deus, porque o fogo ou ele consome ou ele purifica. E assim é com todos aqueles que se colocarem diante de Deus. Ou serão consumidos ou serão purificados. Assim a santidade de Deus nos transforma ou nos destrói. Isaías foi tocado pela brasa do altar. Ele estava ali diante do Senhor, olhando para o seu pecado, dizendo: ai de mim. Mas Deus tinha graça para oferecer. Deus tinha perdão a oferecer. Irmãos, Deus não é como nós. Nós somos rancorosos. Nós guardamos a mágoa, nós guardamos
aquilo que alguém faz contra nós, nós ficamos ali remoendo aquilo, guardando aquele rancor, guardando aquela mágoa, temos dificuldade de perdoar, temos aquele desejo pecaminoso por vingança, mas Deus não é como nós. Deus é completamente aberto a perdoar. Deus é completamente gracioso, é completamente bondoso. Deus perdoa. Ele é cheio de misericórdia e de graça. E Ele estende as suas mãos cheias de graça para nós. Ele estende para nós a sua misericórdia. Nós não estamos perdidos. Porque do altar do Calvário, onde o Cordeiro foi imolado, onde o Cordeiro foi sacrificado, daquele altar veio a nossa salvação. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que foi sacrificado no altar do Calvário para tirar o pecado do mundo. E quando nós somos tocados por Ele, e todo aquele que é tocado por Ele tem os seus pecados tirados, perdoados por completo. Se nós formos tocados pelo sangue de Cristo, toda a nossa culpa será tirada, todo o nosso pecado será perdoado. E somente desse jeito é que os nossos pecados serão, de fato, perdoados. Somente quando Deus declarar o seu perdão sobre nós por meio de Cristo Jesus. Por isso também nos nossos cultos, há algumas semanas, começamos a ter aqui um momento de confissão de pecados e declaração de perdão, porque isso é o Evangelho. Nós vamos até Deus com os nossos pecados e veja, é o que nós temos para ir a Ele. Não temos nada de bom em nós, temos apenas os nossos pecados, mas Deus declara a graça e o perdão sobre as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. E então nós somos perdoados, e então nós somos declarados justos. Isaías antes havia dito: estou perdido, ai de mim, é o meu fim. Mas agora não mais. Agora ele foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi tocado por aquela brasa viva do altar. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, não se afaste de Cristo por causa dos seus pecados. Veja, Ele é realmente santo, Ele é realmente grande. E quando nós carregamos os nossos pecados e olhamos para os nossos pecados, o que pensamos é: ai de nós, não somos dignos, eu não sou digno de estar diante de Deus. Mas eu digo para você, não se afaste de Cristo por causa dos seus pecados. Faça o contrário, vá até Ele para que você seja perdoado. Vá até Ele para que a sua culpa seja tirada. Existe graça em Cristo Jesus. Existe compaixão, misericórdia, existe perdão para todo pecado em Cristo Jesus, naquele que morreu por nós. Só Ele é gracioso. Então Ele declara o perdão. E, sobre todos nós, essa declaração de perdão, essa declaração nos prepara para adorar e para servir a Deus. Quero ler com você um outro texto, está lá em Hebreus. Se você puder abrir aí, acessar no seu celular, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Vou ler o 13 e o 14, diz assim: se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas do pecado, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Ele nos purifica para que adoremos ao Deus vivo. Em outra versão diz, para que sirvamos ao Deus vivo, porque a palavra aí é a mesma. Adoração, cultuar, um serviço a Deus. E aqui nós entramos no nosso último ponto,
versículo 8 de Isaías 6, onde diz assim: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Irmãos, existe uma missão a ser cumprida nesse mundo. Existe um serviço para o reino de Deus que deve ser realizado. E essa missão que precisa ser cumprida é comissionada por Deus. Deus é quem envia. Note, no texto aqui ele vai dizer: quem irá por nós. Esse nós é o mesmo, é semelhante ao nós de Gênesis 1:26, quando Deus diz: criemos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E alguém pode falar aqui que se referia à corte celestial, o que talvez seja pouco provável, porque os anjos não criam o homem e assim também não enviam os homens. Mas outros dizem que aqui nós temos um eco da Trindade. Façamos o homem. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Semelhante a Gênesis 1:26. Isaías, então, pela primeira vez, se dirige a Deus e responde ao Senhor. E qual é a resposta de Isaías? Aqui estou, envia-me. Irmãos, uma visão clara da santidade de Deus nos mobiliza em direção a Ele e ao mundo. Nos tira da posição de espectadores, nos tira da inércia de ficarmos parados, apenas recebendo algo da igreja, ou apenas consumindo um conteúdo no YouTube, ouvindo pregações. Nós saímos da inércia e nos mobilizamos. Nós dizemos para Deus: envia-me, eu quero ir, eis-me aqui, envia-me. Eu quero pensar nessas duas expressões, eis-me aqui. Antes de sermos alcançados, nós fugíamos de Deus. Nós evitávamos o compromisso com Ele. Nós dizíamos: não, essa parte, obedecer, isso aqui é melhor não. Não, isso aqui é demais. Deixa eu ficar só com essa parte. Deixa eu evitar esse compromisso, esse evento, esse culto. Antes fugíamos de Deus, mas agora nós dizemos: eis-me aqui, aqui estou, como servo do Senhor. Irmãos, o eis-me aqui faz parte da vida cristã. E o eis-me aqui precisa estar presente no nosso meio. Pense como seria se toda a igreja, se todo cristão, diante do chamado e da obra de Deus, se colocasse dizendo: eis-me aqui. Quando nós fizéssemos a obra do Senhor, imagine num convite para o mutirão como de ontem, se todos dissessem: eis-me aqui. Imagine num convite para vir ao culto, se todos, a cada domingo, dissessem: eis-me aqui, eu irei atender o chamado do Senhor de cultuá-lo. Com uma adoração sincera. Imagine no chamado para missões, para sair e evangelizar, se todos dissessem: eis-me aqui. A obra do Senhor avançaria, nós levaríamos o evangelho adiante. E o que falta a nós, então? Sugiro que o que falta seja uma visão mais clara de quem Deus é. Uma visão mais clara da santidade de Deus. E por isso nós estamos fazendo essa série, Conhecendo o Nosso Deus. Porque diante da visão da santidade do Senhor, nós não podemos ficar inertes. Nós não conseguimos ficar no mesmo lugar, nós não conseguimos ficar da mesma maneira. É disso que nós precisamos. Uma visão mais clara da santidade de Deus. Veja, não é um ambiente diferente que simule uma casa de show ou que simule um salão de eventos com luzes baixas e efeitos ali que gerem mais emoções para nós. O que nós precisamos não é de uma música intensa com instrumental apelativo, um som alto, para que a gente se emocione, para que a gente se motive a estar na igreja. O que nós precisamos é de uma visão mais nítida e mais clara da santidade do nosso Deus, de quem Deus é. Porque quando nós entendemos quem Deus é, então nós o reverenciamos, então nós tememos a Ele, então nós desejamos estar diante do Senhor.
E por fim, Isaías diz: envia-me. Irmãos, ninguém tem permissão de ir em nome de Deus, somente aqueles que ele envia. Mas todo aquele que Deus envia tem o dever de ir e cumprir o seu chamado. E esse envio se manifesta para cada um de nós que estamos em Cristo. Cada um de nós é comissionado por Deus a ir e pregar o Evangelho. É por isso também que nos nossos cultos, como que nós terminamos? Com a bênção do envio. Que o Senhor te abençoe, que você vá, pregue o Evangelho, que o Senhor te guarde na sua semana e que você, ao sair daqui, seja uma testemunha de Cristo. A bênção do envio, somos enviados ao mundo para anunciar Cristo àqueles que estão distantes. Envia-me a mim. Esse é o clamor que deve estar no nosso coração, irmãos. Quem entende que existe um Deus santo, quem entende o quanto o mundo precisa conhecê-lo e se render a Ele, vai e anuncia o Santo Evangelho de Deus. Deseja anunciar o Santo Evangelho de Cristo, custe o que custar. Note, Isaías seria ignorado pelo seu próprio povo. Ele ia falar e a maioria das pessoas não iriam ouvir aquilo que ele estava falando. Isaías não veria frutos do seu ministério e, por fim, provavelmente, ele teria sido martirizado. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Mas a visão da santidade de Deus mudou a vida de Isaías para sempre. Agora ele é enviado e ele cumpre o propósito de Deus para a vida dele. O desânimo inicial deu lugar à entrega total a Deus. Aquela visão mudou tudo. Os astronautas falam da mudança que é quando você olha de cima, mas a verdadeira mudança, e os cristãos sabem disso, acontece quando nós olhamos para cima. Quando nós olhamos para a grandeza e a santidade do Deus que está exaltado. Quando nós olhamos para o Deus Santo, então, verdadeiramente, tudo muda. E um dia, esse Deus Santo, na pessoa de Cristo Jesus, se manifestará ao mundo. Ele virá, trará consigo a recompensa daqueles que estão apegados a Ele. Trará também consigo a punição para aqueles que estão em seus pecados, porque Ele é santo. E sendo santo, Ele não pode ter comunhão com o pecado. Ele não tem comunhão com o pecado. Ele virá cheio de glória e majestade. Ele revelará a sua santidade. E nós, como igreja, enquanto esse dia não chega, lembramos e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que fazemos no momento da ceia, é isso que faremos aqui nessa noite. Lembraremos do ministério do nosso Senhor, daquele que se sacrificou por nós, para purificar aqueles que estão nele pela fé, de todo pecado, para tirar a nossa culpa, até que Ele venha. Portanto, irmãos, que pela fé você se apegue à graça de Cristo, que você olhe para Ele, para esse Deus Santo, que você se dedique a conhecer mais de Deus, a contemplar a sua glória, a fazer isso nas disciplinas espirituais, nas orações, na leitura da palavra, nos cultos, nas conversas espirituais, que você se dedique a contemplar a santidade de Deus e que a nossa igreja seja sempre guiada por uma visão clara da santidade de Deus. Amém? Quero orar com você, te convido a fechar seus olhos. Santo Pai, Santo Deus, nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra, nós te bendizemos porque o Senhor se revela a nós. Obrigado a Deus, porque sabemos que Tu és santo, sabemos que estamos diante de um Deus grande, de um Deus soberano, de um Deus altíssimo. Sabemos, ó Deus, que nada e ninguém se compara ao Senhor, o grande Deus de toda a terra. Sabemos que sem a sua graça seríamos consumidos, seríamos esmagados, mas sabemos também que a sua graça se manifestou em Cristo Jesus e alcançou o coração de todo aquele que crê.
Obrigado, ó Deus, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pela santificação que o Senhor tem operado em nós. Obrigado pela justificação, pelo momento em que o Senhor nos declarou justos, quando nos alcançou em Cristo. Obrigado, ó Deus. Por isso nós queremos ir à Tua presença com ousadia. Queremos entrar na Tua presença, ó Deus, com certeza, convicção de que o Senhor nos acolhe, que o Senhor que é santo, que é majestoso, nos guarda. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos a cada dia, para que possamos entender o quanto o Senhor é grande, para que possamos entender o quanto o Senhor é santo. E pedimos, ó Deus, que essa convicção, essa clareza sobre a sua santidade nos transforme por completo. Que essa clareza da tua santidade nos faça, ó Deus, nos dedicar mais ao Senhor, nos faça te adorar com mais fervor, com mais alegria, com mais dedicação, de fato em espírito e em verdade. Que a visão da sua santidade transforme tudo. Que a visão da sua santidade nos faça avançar como igreja a uma dedicação mais inteira, mais completa ao Senhor. Que possamos dizer como Isaías: eis-me aqui, aqui estou, envia-nos, Pai, permita-nos te servir. Que assim nós sejamos santificados também por Ti, ao olhar para a Tua santidade, e possamos glorificar o Teu nome daqui até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.